Olá! A Câmara dos Deputados analisa a proposta que prevê a inclusão na Política Nacional de Saúde Mental de um capítulo específico para o atendimento ao idoso de baixa renda. A proposta foi apresentada pelo deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, que vai conversar conosco sobre ela. Deputado, obrigada por ter vindo ao nosso programa. Deputado, por que o senhor destinou essa proposta ao idoso especificamente? Primeiro, eu quem agradeço a TV Câmara pelo espaço, é um prazer imenso voltar aqui. E, infelizmente, a gente ainda se vê em um cenário no nosso país em que é necessário você criar essas ações específicas, né? Saúde mental para as crianças, para os adolescentes, para os idosos, para os trabalhadores, porque no nosso país a gente ainda não vê a saúde mental como um problema real que a gente precisa enfrentá-lo imediatamente. Ainda existe muito tabu, ainda existe muito preconceito, então a gente tenta aí socorrer primeiramente aquela população de uma faixa etária ou de uma situação social que demanda uma atenção maior. E quando eu assumi o posto como secretário da Frente Parlamentar de Saúde Mental, o que me chamou a atenção foi a falta de ações voltadas para a população idosa e especificamente de baixa renda. Vamos para a prática. Todos, de qualquer idade, estão sujeitos, como eu disse, a enfrentar um problema de saúde mental. Talvez mude a proporção, alguns têm apenas uma tristeza profunda, uma melancolia, uma depressão leve, uma depressão grave, uma depressão incapacitante, mas praticamente todos, em alguma proporção, experimentam os problemas relacionados à saúde mental. Porém, na população idosa existe um agravante. Quando a gente fala em depressão, a gente está falando de uma incapacidade neuroquímica do nosso cérebro e na população idosa isso é mais grave. Por quê? Porque as interações sociais diminuem. Então, aquela pessoa que chega à terceira idade, ela perdeu no decorrer da sua vida muitos amigos de infância, muitos familiares e ela tem cada vez menos pessoas ao seu redor. Seus filhos já cresceram, os netos já cresceram, já têm a sua própria vida, tem menos tempo para dedicar a essas pessoas, então existe um isolamento que agrava ainda mais essa situação. E para finalizar o raciocínio, quando a gente fala de uma população idosa de baixa renda, isso é ainda mais grave. Quando você fala de uma pessoa que tem um poder aquisitivo alto, existem algumas opções. Por exemplo, a pessoa vai fazer um curso de pintura, vai para a academia, vai fazer uma hidroginástica, ela vai fazer uma aula de dança, ela vai criando novos ambientes onde ela passa a fazer novas atividades físicas que contribuem para a melhoria da situação e também ela passa a fazer novas amizades, novas relações. Ela cria uma vida ali para além do ambiente familiar. Para quem tem uma renda muito baixa, isso fica muito difícil. Então, a nossa proposta com esse projeto de lei é levar, para além da atenção à saúde física, também uma atenção maior à saúde mental dessas pessoas. Pois é, porque o SUS prevê alguns clubes de atividades, clubes de idosos, que têm, enfim, promoção de atividades coletivas para os idosos. Durante as quais é avaliada essa questão da saúde, né? Então tem sempre um monitor que fica ali vendo se o idoso está se cansando muito. Agora, a questão mental, ela não... É um pouco um supérfluo, né, deputada? Ela é considerada um supérfluo, não é? Ela é considerada supérflua, como se fosse um luxo, vamos dizer assim. E a gente entende que essa previsão no Estatuto da Pessoa Idosa já é um avanço, indiscutivelmente. Porém, muito aquém do que a gente necessita. Claro que de forma indireta você também vai ter benefícios na saúde mental da pessoa idosa. Como você muito bem colocou, essas atividades, por mais que o foco seja na saúde física, os dois estão atrelados. Então você vai ter também algum benefício sutil, indireto, na saúde mental da pessoa. Porém, o que a gente entende, aí já depois de 20 anos do Estatuto, a gente entende que já é hora de dar um passo além, de avançar, né? E esse avanço seria a gente olhar para a saúde mental não como supérfluo, não como um complemento, mas como foco principal da atuação do Estado. Existe ainda um tabu muito grande, e aí eu digo não só relacionado à terceira idade, mas às pessoas como um todo. Eu costumo dar um exemplo muito clássico, que é o seguinte: quando uma pessoa tem uma doença grave, quando ela padece de um câncer ou de uma outra doença qualquer, quando ela relata isso em um ambiente, todos à volta se comovem. Então ela conta
com a solidariedade das pessoas. Quando a pessoa fala que tem uma depressão, quando ela está passando por uma depressão, infelizmente ocorre o oposto. As pessoas ao redor, elas se afastam daquela pessoa e aquela situação tende a se agravar ainda mais. Se afastam porque não sabem lidar, porque não têm informação, ou porque consideram que aquilo é uma frescura, é falta de força de vontade, etc. Então, essa situação tende a se agravar ainda mais. E como eu coloquei no início, vou repetir aqui, quando a gente fala de uma pessoa idosa, esse cenário é ainda mais grave, é ainda mais preocupante. Você tem aí um isolamento ainda maior. Então, a gente precisa, o primeiro passo, independente, eu creio na aprovação desse projeto, vou trabalhar para isso. Mas eu vou dizer aqui algo que eu disse quando a gente criou a Frente Parlamentar de Saúde Mental. Eu disse o seguinte, olha, se a gente não conseguir nenhum avanço, a gente já cumpriu um primeiro objetivo, que é conscientizar. Começar a falar no assunto. Mesmo que esse projeto não fosse aprovado, só da gente debater, de eu estar aqui no Palavra Aberta trazendo essa pauta, de eu poder falar para as pessoas sobre esse assunto, já é um início, já é um primeiro passo. Né? Infelizmente, a gente precisa caminhar muito devagarinho, a gente está engatinhando ainda nessa pauta. Então, assim, a gente está muito aquém do que deveria, mas a gente está muito além do que a gente estava, por exemplo, há 20 anos atrás. Pois é, deputado, a gente aqui no Brasil... A situação, quer dizer, uma grande parte da população vive pensando na sobrevivência, né, na sobrevivência do dia seguinte. E no idoso isso é mais agudo, né, porque ele tem uma aposentadoria um pouco pequena, a gente começa a tomar mais remédio conforme a idade vai avançando. O senhor acha também que precisa uma campanha de esclarecimento sobre essa necessidade do idoso, não só da gente pensar na sobrevivência, porque a gente fala, o remédio para o mais velho, tem que ter um jeito dele ter um aluguel subsidiado ou não, mas enfim... uma campanha para conscientizar desse aspecto, porque o problema da solidão e dos problemas mentais vão se agravando também com a idade, né, como o senhor falou. Indiscutivelmente, é absolutamente necessário, e vou até para ajudar nisso que eu acabei de dizer aqui, para dar o exemplo de quebrar tabu, vou usar eu próprio como exemplo. Eu tenho TDAH, minha primeira consulta com a psiquiatra, ela me recomendou um livro para ler. Eu não li aquele livro, achei que era ridículo, fiquei esperando medicamento e tal, a pílula mágica que eu tomasse e resolvesse os meus problemas. Por coincidências do destino, da vida, anos depois eu fui consultar com a psiquiatra que era a autora desse livro que me foi recomendado de ler. Eu relatei isso para ela, ela falou assim, é uma pena que você não tenha lido, porque 50% do tratamento de saúde mental é a conscientização. Então, quando você sabe o que você tem, quando você sabe que aquele problema existe, por exemplo, uma pessoa que sabe que ela é bipolar, quando vem aquela fase mais difícil, ela vai falar assim, opa, como eu sei que eu sou bipolar, então agora eu vou passar um período de dificuldade assim, eu preciso suportar isso. Ela começa a criar mecanismos próprios para enfrentar aquilo. Então, uma pessoa que é TDAH, ela já sabe, olha, eu tenho TDAH, quando eu acordo é mais difícil começar o dia, mas eu vou levar bem, porque eu sei que depois, com o passar do tempo, vai melhorar e etc. Então, ela começa a criar esses mecanismos próprios. A gente precisa ter essa conscientização do idoso, de saber que aquilo não é porque a vida dele é ruim, que tudo vai dar errado, ele precisa entender que ele está ali com uma lente, né, que faz ele enxergar a vida daquela maneira. A gente precisa também da conscientização de quem está em volta e da sociedade como um todo, que talvez seja o principal. A gente fica achando que é normal o velhinho ficar quieto num canto, dormindo de vez em quando, né? E a gente não pode achar que é normal, a gente precisa entender que a gente pode dar a nossa contribuição para melhorar aquela situação. E ele também precisa ter essa conscientização. Então, a conscientização da sociedade, dos familiares e da própria pessoa. Essa é uma ação e depois disso, que a gente não vai ficar só na conscientização, a gente precisa também de medidas efetivas e concretas. Sei que isso aqui é chover no molhado, todo mundo já sabe, mas sempre ressaltar a necessidade também de a gente ter um maior número de medicamentos sendo fornecidos pelo SUS. Infelizmente, ainda é muito baixo o número de medicamentos para a saúde mental que o SUS disponibiliza, a gente poder fornecer esses medicamentos. A terapia medicamentosa é a última das opções, mas existem casos graves em que você não tem avanço nas outras áreas e é necessário fazer o uso desse medicamento. Para uma pessoa que ganha um salário mínimo, por exemplo, é impossível. Tem medicamento que custa 500, 600, 700 reais mensais.
Muito obrigada, deputado. Nós conversamos com o deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, sobre sua proposta de inserir na Política Nacional de Saúde Mental um capítulo sobre atendimento da população idosa de baixa renda. Você pode rever ou compartilhar esse programa no nosso canal no YouTube ou na nossa página câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima.